Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo, mas primeiramente estamos falando do novo cenário da Cooperalfa, para a questão das entrevistas e dos podcasts. E então, Peter, nesse ambiente novo, o que você pode falar do clima para nós, para os meses de dezembro, com relação ao clima aqui no Sul? Então, o mês de dezembro, Luiz Henrique, a princípio vai ser um mês com chuvas bem irregulares mesmo, bem menos do que a gente teve registrado em novembro. Porque novembro ele teve uma chuva que ela foi de uma certa forma irregular, mas mesmo assim a maior parte das cidades do sul do Brasil, pelo menos o setor oeste, ficou próximo acima da média climatológica por conta dos temporais e das instabilidades associadas a frentes frias. Esse mês de dezembro começa as tradicionais pancadas passageiras de verão de maneira mais organizada, digamos assim. Vai ser o principal mecanismo das chuvas. Só que as pancadas com trovoadas de verão, que são alimentadas pelo calor e pela alta umidade, elas são muito irregulares. Então, provavelmente que a chuva ela vai ficar abaixo da média na maior parte das regiões do sul do Brasil, sendo que o setor mais oeste tem esses temporais que acontecem, por exemplo, num canto você tem um temporal com uma chuva bem representativa, no outro canto vizinho, numa área vizinha, você não tem quase nada. Então, essas pancadas com trovoadas de verão, elas são muito irregulares, elas são os principais mecanismos de chuva que acontecem no mês de dezembro. A temperatura ela fica dentro da média climatológica, isso significa que vai ser um dezembro bem com cara de dezembro. Então a gente vai ter temperaturas efetivamente mais altas em dezembro do que a gente teve até agora, como é o normal do processo, né? A questão do clima funciona dessa forma. E para o Centro-Oeste, Peter, o que a gente poderia falar lá exclusivamente para o Centro-Oeste, que a gente tem a região lá do MS, que a gente está, e eles têm sofrido bastante com relação à questão da falta de chuva. O que você acha lá para o Centro-Oeste, Peter? O setor mais ao sul, ele vai ainda ter uma chuva que vai ficar um pouco abaixo da normalidade, o setor sul do centro-oeste. Mato Grosso do Sul, tem essas áreas que fazem divisa com o Paraguai e que podem receber alguma instabilidade mais ativa, mais organizada, mas de uma certa forma a chuva ela também vai ser bem irregular. Ela não, o setor norte assim que tem uma chuva um pouco mais expressiva, mais generalizada, a maior parte das cidades assim ficam próximas ou acima da média climatológica, mas o setor sul, ele meio que se mistura com o ar seco e quente da região sul do Brasil, pegando o Paraguai e a Bolívia. Então é uma chuva que ela é bem mal distribuída e a temperatura também tende a ficar acima da média. Então a gente vai ter, digamos assim, mas isso é característica do mês de dezembro também, ou a gente teria alguma coisa, digamos assim, fora, tanto para o sul como o centro-oeste, fora da normalidade do clima? Tu vê alguma coisa nesse sentido, como se fosse um efeito laninha, que estaria provocando uma seca maior, alguma coisa, ou você vê normalidade, embora você está falando de menos volume, de menos, digamos assim, de menos constância de chuvas, mas assim você vê alguma coisa diferente, Peter? Assim, no geral, é que tem verões que são aquecidos, secos, tem verões que são úmidos e aquecidos e abafados. Esse verão aqui, ele tende a ser um verão assim dentro da normalidade, mas a chuva ela fica um pouco abaixo da normalidade, ou seja, a temperatura ela fica próximo da média, ou seja, vai ser um verão que ele é aquecido, pode lá de vez em quando ter um friozinho fora de época, mas isso é normal dentro do verão. E provavelmente que, como a temperatura ela fica dentro da média, ou seja, a gente vai ter o aquecimento predominante, né, na maior parte da região sul do Brasil e centro-oeste, então a chuva ela tende a ficar abaixo da média. Então, que é o dezembro, janeiro e até no mais tardar fevereiro? São meses que tendem a ter chuvas irregulares, mal distribuídas, são aquelas pancadas de verão mais frequentes, como um sistema atuante, né? E tendendo a ficar assim abaixo da média. Isso pode prejudicar alguma cultura. Você não acredita em alguma coisa em termos de uma frente fria generalizada para chover, digamos assim, aquela chuva que todo mundo espera que comece aqui no sul e vá até lá no centro-oeste? Então, frentes frias no verão elas não são tão comuns. Então, pelo menos uma ou duas frentes frias pode estar reduzindo o balanço de temperatura, né? Por exemplo, se tu tem uma massa de ar quente bem ativa que está por vários dias atuando, pelo menos
umas 2 ou 3 ondas de calor são esperadas. Então, digamos que a gente tem uma onda de calor muito forte. Então, vai passar uma frente fria e vai dar uma diminuída na temperatura, mas é aquele refresco, né? E essa chuva que acontece, ela não vai ser muito significativa, porque nessa época do ano elas não têm tanta energia potencial. Então, eu acredito, assim, que a chuva, ela é mais predominantemente das pancadas de verão. Peter, uma outra coisa importante, eu acho que também fica sempre no radar de todas as pessoas, por causa dessas altas temperaturas, essa mudança que pode criar alguma mudança brusca do tempo. Tem alguma tendência, uma coisa assim de ser algum evento aqui na nossa região, de como a gente teve características, digamos, de muita chuva lá em determinado local para ter algum problema, como tivemos, vê alguma coisa nesse sentido, Peter? Então, tem as tradicionais tempestades de verão. Pelo menos umas 2 ou 3 tempestades mais significativas a gente pode ter por conta do excesso de calor e umidade, mas elas são bem isoladas, elas são bem localizadas. De 100 cidades, é uma ou duas que tu pode ter algum transtorno em relação a tempo severo. Então é o sistema assim que eu mais vejo que pode trazer algum transtorno, são essas tempestades de verão, que elas são comuns nessa época do ano. Sistemas de baixa, frentes frias, também pode até pontualmente ter algum tipo de transtorno na chegada desses sistemas, mas eu vejo assim algo muito localizado, assim, são pouquíssimas áreas que podem ter, nem compara com o ano passado, que a gente teve o final de novembro e dezembro com muita chuva, muita tempestade, então nem compara, é um cenário totalmente oposto. E com relação à Laninha, alguma projeção, alguma coisa, ou estamos no clima neutro? Então, a gente tem uma característica de laninha ainda, porque a chuva ela tá muito assim irregular. É, Agora, nesses próximos meses, a cara é mais de laninha, tá? Porque a chuva ela é mais irregular. Tanto é que a gente vai ter várias estações meteorológicas abaixo da normalidade. Então, provavelmente, a característica ela é de laninha, por mais que a gente tenha um oceano que está bem no limite, assim, para neutralidade, um pouquinho de laninha, tendo aquele oceano mais frio, gelado. É um neutro frio, que eu diria. A gente vai continuar com essa característica pelo menos até o final do verão. Depois, aos poucos, daí a gente vai migrando aí para um possível ninho na metade do ano que vem. Até antes, quem sabe. Que bom. Esse foi então Peter Scheuer sobre o tempo.